Houve tentativas violentas de refazer o exército, mas apenas conseguiram livrar-se de Neville e trazer o general Pétain para equilibrar a liderança com compaixão. Ele recuperou o exército desmoralizado, mas os soldados estavam cansados e eram poucos. Precisavam de corpos americanos jovens e fortes. Georges Clemenceau, o novo primeiro-ministro francês, queria apressar as coisas e dizia isso claramente. O marechal de campo Haig tentou tomar os portos de submarinos e desviar os alemães do setor francês, mas isso apenas acrescentou mais cruzes aos cemitérios ingleses. Escolheu Flanders para tentar uma última penetração. No fronte de Ypres, houve uma terceira batalha em terras pantanosas de vilas destruídas. Uma delas, chamada Baxendale, cercada pela lama e morte, seria lembrada por gerações a fim. Não há nada parecido com a lama da Europa durante a Grande Guerra. Era um mar líquido onde os cavalos se afogavam. Os feridos afundavam na lama e não morriam de ferimentos, mas afogados. Não havia mais tropas. Não conseguiam se mover e os soldados ficavam automaticamente deprimidos. Porém, havia uma ponta de esperança em Cambrai, onde o ataque de 324 tanques a 2,5 km por hora ganhou mais terreno em 6 horas do que tinha acontecido em 4 meses. Na Itália, os alemães foram auxiliar os aliados austríacos e acabaram com seus inimigos. No outono de 1917, atacaram o exército italiano na Batalha de Caporetto, que terminou em 20 dias. Dos 305 mil homens que a Itália perdeu, 275 mil se renderam. Os italianos precisavam de todos os homens para ajudá-los a continuar a lutar. Muito mais importante, a Rússia pretendia abandonar a aliança, levando seus milhões de soldados. No final de 1917, os revolucionários bolcheviques de Lenin lutavam para afastar o governo provisório de Alexander Kerensky e levar a Rússia a uma paz inseparável. Em 7 de novembro, quando os regimentos de Petrogrado não mais aceitaram sua liderança, Kerensky saiu da cidade e Lenin ficou no comando. Os gritos para que a guerra terminasse aumentavam. Os bolcheviques declararam uma paz separada em Brest-Litovsk com os alemães, o que permitiu que estes movessem grande número de homens do fronte oriental para o ocidental. Ludendorff viu que 1918 seria o início ou o fim da Alemanha. Um grande número de americanos aproximava-se e ele teria que destruir os exércitos aliados que estavam na luta desde 1914, antes da chegada dos americanos. Ludendorff criou uma nova doutrina tática para os alemães no inverno de 1917-1918. A infantaria era composta de pequenos grupos de 12 a 15 pessoas, armadas ou reunidas em torno de metralhadoras ou lança-chamas. Deveriam infiltrar-se e flanquear, ir para trás e continuar. O ataque começou na neblina de 21 de março. Houve uma enorme preparação da artilharia, pequena e muito violenta. Gases e fortes explosivos. Quando os alemães infiltraram-se nas linhas de frente, os ingleses foram destroçados. Havia 8 batalhões britânicos, 6.000 tropas no local. Só 50 sobreviveram. Sua frente desintegrou-se em ilhas isoladas com a maré de alemães em torno deles. Abrigos caíram e depósitos de munição explodiram. Os alemães, em sua Operação Michael, conseguiram penetrar. O eixo de comunicação de Amiens
seria o alvo seguinte para separar os franceses dos britânicos. Depois iriam para Paris e para o Canal da Mancha. Ludendorff já previa a vitória. A Operação Michael foi um enorme sucesso no primeiro dia. Em 24 horas, os alemães ganharam mais terreno do que os franceses em 140 dias, 2 anos antes. Então acabou a gasolina de sua ofensiva. Chegaram ao campo de batalha de Somme. Literalmente um deserto. Não havia água, existiam poucas estradas e quando as tropas alcançaram o outro lado, começaram a pilhar. Encontraram os suprimentos que não viam há 4 anos e o ataque foi interrompido. Os aliados precisavam de um comandante-geral. O general Ferdinand Foch apresentou seu currículo. Eu lutaria sem descanso, lutaria no fronte de Amiens, lutaria em Amiens, lutaria atrás de Amiens, lutaria o tempo todo, jamais me renderia. Foi o escolhido. A operação percorreu 2.000 quilômetros quadrados e capturou 90.000 prisioneiros. Ludendorff reagrupou suas forças exaustas para seguir em frente. Nessas batalhas, 838.000 soldados seriam mortos, feridos, desaparecidos ou capturados. Ninguém podia arcar com tais perdas. Mas os alemães não se recuperaram. E os Yankees finalmente estavam chegando. Aliás, já estavam lá. O que levou os americanos à sua primeira ação em grande escala foi quando um ataque repentino alemão fez um avanço sobre as linhas francesas e britânicas por trás do elevado Chemin des Dames. Pershing enviou a 2ª Divisão Americana com sua Brigada Marinha, comandada pelo general James Harbour, à área sitiada a pedido de Foch no dia 30 de maio, Dia da Memória. Chegando a Château-Thierry, passando por franceses gritando "A guerra acabou", os americanos ficaram encurralados nas margens de um rio e lutaram contra um inimigo que usava metralhadoras e artilharia. Mais uma vez, Paris foi ameaçada e novamente o governo francês resolveu partir. Os refugiados foram na frente. Pershing disse: a possibilidade de perder Paris tornou-se aparente. No dia 1º de junho, a 3ª Brigada Americana e a Brigada Marinha iniciaram a rota Paris-Metz para auxiliar os franceses. Os alemães vindos de Château-Thierry invadiram a estrada indo para Belleau, um local de caça. O general Harbour disse a seus fuzileiros: não cavamos trincheiras para nelas cair. Os fuzileiros ficarão onde estão. Foram 3 semanas de terríveis batalhas. No final, os fuzileiros podiam dizer que Belleau Wood era totalmente deles. Foi uma pequena vitória, mas que instigou a imaginação dos americanos. Foi estampado nas primeiras páginas de todos os jornais americanos. Os fuzileiros salvam Paris em Belleau Wood. Isto aborreceu o exército e ainda aborrece em alguns quartéis. O entusiasmo era grande na América. O povo sofria falta da carne, gás e luz em suas casas. Diziam a eles: lambam os selos de guerra e lambam o Kaiser. Astros de cinema faziam comícios pela liberdade e 1/4 da população adulta participou. Ludendorff ainda tinha cartas nas mangas, mas difamava os americanos em seus telegramas. O grupo é excelente, o espírito das tropas é elevado, o efeito moral de nosso fogo não permite o avanço da infantaria. Os
Os americanos estavam espalhados em várias unidades que enfrentavam golpes desesperados de Ludendorff, que os chamava de Friedenssturm, ou Tempestade pela Liberdade ou Ofensiva da Paz. Uma grande invasão ocorreu entre os rios Aisne e Marne, como uma adaga apontada para Paris e seu sistema de comunicação. Ela teria que ser enfrentada rapidamente. Os americanos criaram um plano para restaurar a linha em julho de 1918. Usaram mais de 300 mil homens, sofrendo 67 mil baixas durante a campanha. A restauração da linha deixou os alemães furiosos mais uma vez. O cenário estava armado para a formação do primeiro exército americano. O sonho de Pershing em liderar uma batalha na França iria tornar-se realidade.